Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Responda somente isso: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não. Será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acriar coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Será que isto quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres.
todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Fim do capítulo 3 de Gálatas. Pois bem, que o Senhor Deus, nosso Pai, o meu Pai, no nome de Cristo Jesus, o qual é bendito e puro e bom, e não há outro, meu Senhor e meu Deus, possa dar entendimento para nós nessa leitura, para mim e para você, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui Paulo está explicando para os Gálatas sobre lei ou fé, né? Como eu falei, assim como até hoje né? No meio cristão, tinha as pessoas que estavam ensinando lá, mas é assim, vocês leram lá que, né, que eles até iam conhecer Deus, as Escrituras, para afirmar aquilo que Paulo estava ensinando, né? Então eles não tinham o Novo Testamento, né? Eles tinham Paulo explicando o Antigo Testamento, né? Que era a referência. Eles criam em Paulo e eles iam lá ver se o que o Paulo estava falando tinha a ver. E Paulo foi explicando, né? Tanto para judeus, né? Que viviam na Galácia, né? E ele estava falando, é assim, aquela lei, ela não serve. Na verdade, nunca serviu para nós. Ela serve apenas para mostrar que nós não somos justificados pela lei. Então, qual era o objetivo da lei, né, irmãos? Ela era para dizer os verdadeiros, as pessoas sinceras, elas eram para chegar e dizer: Senhor, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não consigo fazer nada desses 10 mandamentos, né? Que era como Davi, como eram os homens que viveram pela fé. Então, ela era contrária à minha natureza e à sua. Não tem como você, por mais que você ache que você é bom, por mais que você ache que ama a Deus sobre todas as coisas, por mais que você ache que não sai da igreja, por mais que você ache que é um crente fervoroso, que não há nada de errado com você, aí já está o erro. Porque se você querer cumprir a lei, guardar sábado, não tomar o nome de Deus em vão, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, você já é um mentiroso. Entende? Agora, eu sou amado por Deus sobre todas as coisas, você é amado por Deus sobre todas as coisas, e eu ser amado por Deus sobre todas as coisas faz eu amar a Deus sobre todas as coisas e querer amar o próximo como a mim mesmo, porque assim como Deus ama eu sobre todas as coisas, Ele ama o meu próximo. Então como é que eu vou fazer algo para entristecer meu próximo? Entendeu, meus irmãos? Então dízimo, não digo ofertas, né? Aí é de você pode fazer esmola aos pobres, você está dando a Deus. Mas eu digo, se você puder, o que você puder, não necessariamente dinheiro, um prato de comida, roupa que você não usa, você está fazendo para Deus, comprar um remédio para alguém que necessita e não tem condições. Mas você não vai fazer porque é uma obrigação, mas porque você ama. E você ama porque você é amado. Entendeu? Então, meus irmãos, a lei, ela não nos justifica, porque se eu tentar cumprir a lei e eu achar que eu estou cumprindo a lei, eu anulei a graça de Cristo. Eu anulei o Messias, eu anulei a salvação. Estou dizendo que não, eu resolvo, que é como os judeus que viveram no tempo de Jesus acharam, como muitos judeus hoje acham, que eles estão praticando a lei. Mas os judeus verdadeiros, eles sabem que eles não praticam a lei. Então, eles confiavam que o perdão dos pecados dele estava nas ofertas. Assim como hoje, nas heresias cristãs, as pessoas acham que a justificativa delas, por mais que você diga eu creio em Cristo, mas as suas obras dizem o contrário. Eu creio em Cristo, mas a minha vida não está indo para frente porque eu não estou dando dízimo. Eu vou dar o dízimo. Você negou a Cristo. Eu creio em Cristo, mas a minha vida não está indo para frente porque eu não vou na igreja lamber a bota. Então, meus irmãos, vocês
nós, né, fomos ensinados. Eu não estou zombando de você que vai lá, mas eu estou zombando que você foi chamado por Cristo. Por isso que você está procurando Ele. Você não está procurando porque você decidiu, como eles dizem. Você e eu não decidimos nada. Você decidiu existir? Não. Nós existimos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Entendam isso. Esse é o arrependimento dos pecados. Por isso que João diz, ele é morto desde a fundação do tempo. E o julgamento já passou para nós não teremos. Nós já passamos da morte para a vida. Porque ele é o princípio e o fim. Já está tudo consumado. Então, meus irmãos, esse é o capítulo 3 de Gálatas. Possamos refletir no que Deus quer dizer para nós. Eu não falo nada aqui por mim mesmo. Eu não falo nada aqui porque eu estudei ou pesquisei para entender esse capítulo 3. Tudo que eu estou falando aqui é o que o Pai mostrou para o Filho e que o Filho revelou para nós, para você também. Porque tudo que eu estou falando aqui, lá no fundo você sabe. Você sabe. Porque ninguém pode se opor ao Espírito de Deus. Mas eu tenho coisas em mim que não aprovam a Deus. Você também. Se você finge que não tem, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está dizendo que a lei salva. Então não cumpram a lei, mas a graça. Lembre que vocês já foram. A lei já foi cumprida por Cristo. E vocês são amados. O que vocês fazem agora é pelo amor. É porque agora vocês não são mais crianças. Vocês são maduros na fé. Deus abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.